Muito bom. E chegou a hora da gente ver como que foi a classificação do São Paulo na Copa do Brasil. Põe na tela. A classificação do São Paulo aí, que maravilha, foi no empate. Gol do Luciano. Gol do Luciano, né? O primeiro Gol do Luciano, duas vezes, colocou aí o São Paulo numa situação confortável lá em Minas Gerais. Eu achei que o São Paulo ia ganhar, né? Mas, felizmente, o empate classificou o time do Rogério Ceni. Foi uma atuação boa do São Paulo? O que a gente pode esperar desse time daqui para frente na Copa do Brasil, Flávio? Foi uma atuação muito boa de São Paulo. O São Paulo ganhou com tranquilidade. O VAR criou um pênalti para o São Paulo. Nem na regra, até na regra brasileira foi difícil justificar esse pênalti, né? Então, mas ainda assim o São Paulo superou. Claro, passou um sufoco que não precisava passar, porque deitou e rolou no primeiro tempo. Poderia ter feito até mais que os 2-0. Mas aí você não tem culpa que o cara inventa um pênalti. Ele criou, foi uma criação especial. Mais um dos projetos especiais de VAR / arbitragem / chefia de arbitragem brasileira que não conhece a regra de futebol. Mas o São Paulo superou, foi bem, foi tranquilo. Seria muito injusto se o São Paulo fosse eliminado. Ó, isso aí, ó. Que piada, né? Como eles inventam coisa. Parece o pênalti que deram pro Fluminense lá, que eles colocaram, o VAR pegou aquele lance, ele colocou na airfryer, depois ele colocou na frigideira, no forno, no ventilador, aí ele girou tudo, aí ele achou alguma coisa. Isso aí foi outro pênalti. Colocou na airfryer, ótimo. Gol do Everton Paulista, né? E esse São Paulo aí, o que você achou? Eu achei que o São Paulo soube sofrer, né? Soube sofrer, fez 2-0, com muito oportunismo do Luciano. Luciano, eu reputo hoje um dos grandes... segundo atacante, o primeiro atacante, né, do futebol brasileiro. Ele está muito bem, está numa fase excepcional. E o Caleri, né? Embora o Caleri não tenha feito gols, mas ele... O passe que ele deu para o Luciano no segundo gol é um negócio impressionante. Não, um negócio impressionante. E aí está a expulsão do Miranda, né? O Miranda acabou sendo imprudente. Foi mesmo, justa, né, a expulsão, Chico? Eu achei que foi. Eu achei que foi no seu Flávio. Você achou? Foi justo. Tinha cartão amarelo, né? Tinha cartão amarelo, foi imprudente na jogada, né? Aí tem esse gol do Everaldo. Gol do Everaldo, que jogou no Corinthians ele não fazia isso aí. E aí o São Paulo sofreu pra caramba, mas conseguiu segurar e foi justo pela atuação do São Paulo. Aí quando a arbitragem inventa coisas, não dá pra você culpar o time, né? Não. Mas segurou e mereceu se classificar. Mas eu acho que o Mancini substituiu errado. Ele acabou trocando, ele colocou Boi Bandido em campo, o Boi Bandido só matava de canela, cara. Devia ter deixado o mesmo time e pedir para os caras. Nos minutos finais, tentar uma bola de cabeça, alguma coisa. Mas eu achei que foi justa a classificação do São Paulo e parabéns para o trabalho do Rogério Ceni, né, gente? Verdade, verdade. É isso mesmo. Sem time, com garotada, e sem grana, sem dinheiro. Chegou longe, né? Já chegou longe. Chegou longe pra caramba. Nossa Ninguém Senhora. Ninguém esperava isso. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Se fosse para votar hoje no melhor técnico, não do campeonato, é que nós temos que votar no melhor técnico do Campeonato Brasileiro. Mas no melhor técnico do Brasil, eu colocaria o Rogério Ceni. Um dos pelo melhores. trabalho que ele está fazendo, um trabalho espetacular. Sem ninguém, né? Está tirando leite de pedra e aproveitando ao máximo aquilo que ele tem de bom. Que é o Caleri, o Luciano, o Miranda, né? Tem o Reinaldo jogando muita bola. Muito com ele. Né? Rodrigo Nestor cresceu muito com ele. O Patrick, né? O Patrick também. O Pablo Maia buzinaram aqui na minha orelha, o Fini buzinou o Pablo Maia. Eu não gosto do Pablo Maia, eu acho que ele é muito precipitado. Ele parece o Rony jogando, igualzinho. Sabe, ainda precisa amadurecer um pouco. Mas pior ainda, né? Lembra o Raul Gustavo, né? Que faz coisas bobas às vezes por ser afobado. Mas e o Rodrigo Nestor, né? Para mim, é a grande revelação do São Paulo. Esse cresceu muito. Rodrigo Nestor. Bom, a CBF sorteou hoje os mandos de campo, desculpa, gente, das semifinais da Copa do Brasil. Fluminense e Corinthians se enfrentam primeiro no Maracanã e decidem na Neoquímica Arena. Já São Paulo e Flamengo duelam no Morumbi e depois fecham a disputa no Maracanã. Tá certo? Cada jogo difícil, hein? A gente vai ter palpitômetro hoje? Não, né? 2 palpitômetros daqui a pouquinho, mas não é desses jogos aí. Esses jogos vai ser no Mesa Redonda. Tá na hora de começar o nosso giro de repórteres nessa noite fria da capital paulista, mas eu tô com uma dó dele. Pra tá pior, só faltava tá chovendo, né, Osmar Garrafá? Queridão, traz pra gente uma declaração do Rogério Ceni sobre o jogo de ontem. Boa noite.
Boa noite, Michele. Frio? Frio aonde? Imagina, tá mais ou menos 8 graus aqui na Barra Funda e quando bate o vento a coisa fica feia, mas a gente tá por aqui, claro, num dia importante para o São Paulo. O Chico e o Flávio já destacaram, o São Paulo vai superando as expectativas e a diretoria está extremamente feliz porque entrou uma grana muito legal para o São Paulo com essa classificação, cerca de mais de 8 milhões de reais. O São Paulo está superando as expectativas dentro daquilo que está conseguindo em termos de desempenho dentro do campeonato, até pelo aspecto financeiro. O São Paulo em mais uma semifinal, chegou à decisão do Campeonato Paulista, passou por semifinal do Paulista, é semifinalista da Copa Sul-Americana e também da Copa do Brasil. O Flávio e o Chico já falaram do jogo de ontem e até o Flávio falou, e com muita propriedade, né, que o São Paulo passou um sufoco. Dava a impressão de que teria um resultado teoricamente tranquilo com os 2 gols do Luciano. Depois sofreu 2 gols, teve um jogador expulso e aí ficou aquela apreensão. Vai dar, o América vai empatar e vai levar a decisão aos pênaltis. E o Rogério, depois do jogo, falou, né, porque dessa oscilação de um início tão bom e depois acabou sofrendo um pouco, até pelo fato de ter perdido o Miranda expulso. Vamos ouvir o Rogério. Nós fizemos o que era possível ser feito diante das circunstâncias que apareceram para nós depois da expulsão. Mas confesso que pelos primeiros 30 minutos de jogo, me parecia que o jogo se apresentaria de uma maneira mais tranquila para o final. Acho que os 15 minutos finais do primeiro tempo nós deixamos de jogar. Paramos de jogar, paramos de tocar bola, que era o que a gente vinha fazendo com perfeição, e começamos muita bola longa, muita bola à frente. Eles começaram a ter mais a segunda bola, e aí nós já saímos bastante pressionados no final do primeiro tempo, mesmo tendo 11 contra 11. Bom, Michele, o São Paulo tem que administrar aí agora a semifinal, o primeiro jogo da Copa do Brasil contra o Flamengo já na quarta-feira, como você destacou, primeiro jogo aqui no estádio do Morumbi, mas antes disso tem clássico pelo Campeonato Brasileiro no domingo às 7 da noite, lá na cidade de Santos, na Vila Belmiro. Mas daquilo que a gente apurou, o São Paulo deve priorizar, claro, o jogo contra o Flamengo e colocar em campo uma equipe recheada de reservas contra o Santos. O Ferrarese e o Bustos devem fazer as suas estreias, podem ficar à disposição. O Rafinha pela direita, o Wellington pela esquerda, o Miranda, que é titular, mas que ontem foi expulso, não joga contra o Flamengo, pode aparecer no clássico contra o Santos. O Marcos Guilherme, que está voltando de lesão, também fica à disposição. Enfim, é um São Paulo muito diferente, um São Paulo muito diferente contra o Santos no próximo domingo, 7 da noite, na Vila Belmiro, com total cobertura do Mesa Redonda. Daqui a pouquinho eu volto para falar do momento do Rogério Ceni, uns dados interessantes para o Chico e para o Flávio debaterem a respeito de Rogério Ceni, mas se você permite, só no finalzinho, um abraço aqui para o senhor José do Nascimento, né? É nosso fã lá na Vila Ema, é santista. Ontem conversei com a filha dele, Renata, mas nossa, o seu Zé não perde um Gazeta Esportivo e nem um Mesa Redonda, então estava devendo esse abraço para ele, abraço dado ao seu Zé Nascimento lá da Vila Ema, tá certo, Michele? E viva a Vila Ema! Maravilhoso! Fala, Flávio Prado e Chico Lang. Então, a classificação realmente ela ganhou contornos de dificuldade enorme. O São Paulo ficou desgastado, perdeu o Miranda. E isso é mais um problema para o jogo contra o Flamengo. Não sei se vale a pena poupar tanta gente no jogo contra o Santos, né? Acho que o São Paulo ainda tem que se posicionar para posicionamento no Campeonato Brasileiro. São Paulo não. Ele tem que pensar em Libertadores no Campeonato Brasileiro. Para mim, o grande torneio para o São Paulo é a Copa Sul-Americana. Acho que a Sul-Americana o São Paulo é favorito. No mais, enfim, é que tem limitações também, né? Precisa ver a condição atlética de cada jogador. Mas, a princípio, me surpreende um pouco o São Paulo com o time reserva lá para vir. Olha, Flávio, qual é o time reserva do São Paulo? Né? Essa é a pergunta que todo mundo se faz, né? Porque, ora, o Rogério Ceni, ele começa a fazer uma mescla tão bem feita que acaba o São Paulo, às vezes, com um time dito reserva, entre aspas, se saindo bem. Eu acho que ele deve manter o Jandrei no gol, por exemplo. Né? Ele deve fazer uma dupla diária com o Léo Pelé mais algum, né? Mais alguém. Né? Então, enfim, o próprio Miranda, Diego, que ele foi expulso, né? O Miranda que foi expulso, não vai jogar contra o Flamengo. Quer dizer, de repente o time vai para lá com uma boa oportunidade de fazer frente ao Santos. Então, eu particularmente acho que depois do jogo de ontem, o empate na Vila está de bom tamanho para o São Paulo. Isso sim. Voltamos ao CCT da Barra Funda para um novo contato com o Garrafa, que a essa altura já virou uma pedra de gelo. Tô sabendo, Garrafa, que você vai falar sobre o Rogério Ceni. É isso? Chorões, não tá tão frio, não. Não, aqui tá tranquilo.
É impressão, não tá frio não. A gente pensando assim, o frio passa. O negócio é o seguinte, Michele, o Rogério ontem, ele chegou a mais uma semifinal e ele vai cumprindo, superando até as metas que já foram traçadas pela diretoria e pela comissão técnica no início da temporada. Como a gente disse anteriormente, o São Paulo, né? Veja só, no ano, em todas as competições que o São Paulo poderia chegar a uma fase semifinal, competições de mata-mata, o São Paulo chegou. Ele chegou à semifinal do Campeonato Paulista, passou da semifinal, foi à final. Ele agora está na semifinal da Copa Sul-Americana e também na semifinal da Copa do Brasil. No Campeonato Brasileiro, ele está no meio de tabela. Aí a gente fez um recorte da carreira do Rogério Ceni, que ela é uma carreira muito curta. Apenas 5 anos, Michele. Acompanhe aí na tela os números que a gente vai apresentar para você, para o Flávio, para o Chico e para os nossos telespectadores do Rogério Ceni. São 5 anos de carreira e nesse curto espaço de tempo, um técnico muito jovem, já conquistou 8 títulos, não é? Ele nesses 5 anos dirigiu São Paulo por 2 vezes, Fortaleza também por 2 vezes, Cruzeiro e Flamengo. Os 8 títulos que o Rogério conquistou nesse início de carreira em 5 anos são títulos importantes. 4 títulos pelo Fortaleza, bicampeão cearense, campeão da Copa do Nordeste e um brasileiro da Série B. E pelo Flamengo, ele foi campeão da Taça Guanabara, campeão carioca pelo Flamengo, campeão da Supercopa da Libertadores pelo Flamengo e campeão brasileiro da Série A. Então, claro, né, o Abel está sendo muito badalado, mas tem gente muito boa por aqui e os números do Rogério demonstram isso. São 8 títulos em apenas 5 anos de carreira. Tanto é verdade que o trabalho dele está sendo muito bom, que a diretoria e o próprio treinador já renovaram o contrato para a próxima temporada. Há de se destacar esses números do Rogério e os títulos importantes em pouco tempo de carreira, Michele. É verdade. E essa pergunta aqui que a nossa produção colocou no ar. Rogério Ceni é o melhor técnico desde Muricy Ramalho, ou Flávio Prado? Essa é a pergunta que eles colocaram ali. O Rogério ele faz um trabalho sensacional, com poucas condições, dá exemplo do que fez o Fernando Diniz. Mas é melhor que o Diniz? Então, eu acho que os trabalhos estão bem parecidos. Está mais longevo, porque não? Porque está tirando leite de pedra, né? O Fernando Diniz ficou 2 anos lá tirando leite de pedra em uma contratação. Melhor que o Crespo? O Crespo. Mas o Crespo foi campeão. Paulista, né? Aliás, esse currículo do Rogério, legal, tudo bem. Mas Taça Guanabara e Campeonato Carioca, aí já chega, é forçado demais, né, gente? É título, Taça Guanabara aí já é forçado demais. Mas, enfim, o Rogério tem tudo a ver com o São Paulo. É uma simbiose, né? E muita coisa está acontecendo no São Paulo hoje porque é o Rogério. Ele consegue coisas que outros não teriam. Ele conseguiu arrumar toda a estrutura lá, departamento médico. Nem respaldo teriam para fazer o que o Rogério faz. Então, realmente, é um trabalho bem espetacular. O que você acha, Cão? Eu tenho uma tese a respeito desse jogo São Paulo e Flamengo. Está todo mundo dando aí favoritismo para o Flamengo. Mas o pessoal se esquece de uma coisa só, muito importante. Esse Flamengo que está hoje fazendo sucesso com o Dorival, ele foi montado pelo Rogério Ceni. E, não, com exceção do Santos no gol, que o Santos chegou depois, mas o Rodinei era lateral direito com ele. O Léo Pereira foi uma imposição dele para jogar na zaga. Né? Aí você tem o Pedro, você tem esse João, o João Gomes, que também foi insistência dele. E o Pedro titular, ao lado do Gabigol, também foi colocação do Rogério Ceni. Então, o que a moral da história? O Rogério Ceni conhece esse Flamengo que está na mão do Dorival fazendo sucesso. Muito bem, né? De trás para frente e de frente para trás. Talvez vai conseguir anular esse Flamengo. Pode ser que ele anule, porque ele montou o Flamengo, ele criou esse Flamengo. Será? É criador e criatura. Eu não sei. Então, agora, eu acho que é difícil, viu? Mas ele sabe o caminho das pedras. Gente, tem